Olá, meus amigos e amigas. Aqui quem vos fala é o professor Legene Miran. Sou sociólogo, escritor e atualmente exercendo a função de analista internacional. Eu fiz a gravação deste pequeno vídeo para fazer comentários iniciais sobre esse triste episódio acontecido no meio de um tensionamento muito grande no Oriente Médio, que foi o abatimento, a derrubada por parte da Defesa Aérea da República Islâmica do Irã de um avião ucraniano que decolava a voo do aeroporto internacional Ayatollah Khomeini e demorou alguns dias, né, para o governo da República Iraniana reconhecer os episódios, né, assumir quase que imediatamente a queda. Os serviços de inteligência dos Estados Unidos, e apoiado aí pelo próprio governo da Inglaterra, da França, dos países imperialistas centrais, eles já levantaram então a hipótese de que o avião teria sido abatido por um míssil do próprio Irã e não caído em função de alguma falha técnica ou erro humano do piloto. Isso ocorre, como já disse, no meio de um elevado grau de tensionamento, talvez o mais elevado grau de tensionamento existente entre os Estados Unidos e o Irã desde fevereiro de 1979, quando aconteceu a Revolução Islâmica. Eu estou em mãos aqui com um comunicado do chefe do setor das Forças Aeroespaciais da Guarda Revolucionária do Irã, que assumiu no dia de ontem, de forma absolutamente integral, toda a responsabilidade pelo acontecido. O nome dele é Amir Ali Hayezadeh. Ele cumpria, no momento do abatimento do avião, ele cumpria outras tarefas na região mais a oeste do Irã, exatamente quando na segunda para terça-feira foram disparados aqueles mísseis em direção às bases estadunidenses em resposta ao atentado terrorista que matou o general-major Qasem Soleimani, né? Esse comandante Amir já tinha solicitado ao governo, não é? O Irã tem o poder do líder supremo, do Ayatollah Ali Khamenei, e tem o poder do presidente da República, que é o Hassan Rouhani. Ele tinha solicitado, vamos dizer, a ambos os poderes, que fosse estabelecido em todo o Irã, né, que eles chamam de zona de exclusão aérea no país. Isso, naturalmente, porque o Irã, se não estava em guerra, tecnicamente falando, mas havia um tensionamento e havia a iminência de ataques de outras nações, através da Força Aérea, ao país. O que talvez tivesse sido mesmo o melhor a ser feito, para evitar que o espaço aéreo iraniano constasse nos radares, né, o tráfego de aviões civis, o que é comum serem confundidos com aviões militares. Em toda a história da aviação, pesquisas disponíveis na internet já dão conta de pelo menos 32 episódios igual a esse, desta natureza, ou seja, aviões civis abatidos por forças
militares de forma ou errada ou não errada, né? Alguns foram propositalmente abatidos, mas são 32 casos registrados. Infelizmente, este episódio no Irã entra como o 33º episódio. O comandante Amir relata que os operadores da defesa aérea, dos mísseis, mísseis antiaéreo, mandaram mensagens por rádio alertando o comandante do Boeing 737 da Ucrânia para que ele se identificasse, né? E aguardaram pelos protocolos ali estabelecidos, eles aguardaram 10 segundos e, não havendo respostas, eles tomaram a decisão de fazer o disparo do míssil. O comandante Amir soube em seguida desses acontecimentos, né? Comunicou isso aos seus superiores, né? Mas a decisão do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas foi colocar em quarentena todas as pessoas, soldados, oficiais, responsáveis por esta decisão, né, por todos aqueles que estavam envolvidos no processo desse abatimento do míssil, né? E, em função disso, a posição oficial do governo, né, a chancelaria, o Ministério da Defesa, todos os órgãos iranianos passaram a seguir, a adotar este posicionamento, ou seja, negar que o próprio governo, o próprio Irã, um míssil iraniano houvesse abatido o avião civil, matando todas as quase 170 pessoas a bordo, né? O mais importante na declaração deste comandante, que foi publicada nas redes sociais, e eu a obtive evidente que em inglês, do nosso jornalista brasileiro, dos melhores analistas internacionais hoje na atualidade, Pepe Escobar, ele publicou esta declaração, mas ela está disponível em muitos outros sites, né? O mais importante nessa declaração é a conclusão final do depoimento do comandante Amir, onde ele menciona que o Irã estava na mira, né? Eles tinham relatos e informações de que mísseis haviam sido disparados contra o país. Ou seja, mesmo que não houvesse uma conflagração, né, uma guerra declarada, o clima, né, vigente nas Forças Armadas, nas Forças de Defesa do Irã, era de disparo de mísseis. Esta é a informação mais importante, não é, desse comunicado do comandante Amir, que conclui que a tragédia, infelizmente, foi causada por um erro individual, mas ele assume para si toda a responsabilidade. O presidente do país, em seu Twitter, quando isso se confirma, ele emite também um pequeno... Os comunicados do Twitter são sempre curtos, né? Transmitindo seu pedidos de desculpas, somando-se à dor a todas as famílias e, de certa forma, se dizendo envergonhado perante o povo do país que ele preside. Só que ele menciona as palavras erro e fraqueza no seu comunicado, né? E fraqueza em uma alusão à própria defesa aérea. Eu acho que empregando frases inapropriadas para este momento político que nós vivemos, né? Bom, eu quero concluir relembrando
que um desses 32 episódios de aviões abatidos em meio a conflitos militares, a tensionamentos de guerra, foi o famoso caso do Iran Air 655, um Airbus A300, que fazia, em 3 de julho de 1988, o trajeto Teherã-Dubai. Portanto, ele tinha que passar literalmente, inteiramente pelos 80 ou 100 quilômetros do Golfo Pérsico-Arábico, né? Este avião foi abatido por um míssil disparado por uma das embarcações que ficam constantemente no Golfo, uma embarcação dos Estados Unidos, o navio USS Vincennes, da Marinha dos Estados Unidos. Este avião transportava 290 passageiros, todos morreram, inclusive 66 crianças que estavam a bordo. Isto foi parar no Tribunal Internacional de Haia, só foi julgado 8 anos depois, quando os Estados Unidos reconheceram profundamente o erro, pediram desculpas, etc. Bem, a alegação dos marinheiros, dos mariners, do Vincennes, foi que esta aeronave havia sido confundida com um caça F-14A Tomcat, não é? O que nós sabemos que o tamanho, né? Os aviões são completamente desproporcionais de um caça a um Airbus. Como também no caso, não é, os radares iranianos deveriam observar que o tamanho da aeronave nada tinha de um caça. No entanto, ela podia ser também um avião militar de grande porte, né? E eu finalizo dizendo que aguardo as apurações oficiais que vão ocorrer dentro da República Iraniana. Confio na condução desse processo de apuração, confio na isenção do governo iraniano em encaminhar esses procedimentos para averiguar quem são os culpados e punir exemplarmente, evidentemente, quem deva ser punido. Mas não quero fazer nenhuma outra especulação. Além disso, como já andei ouvindo por aí de teorias conspiratórias que um evento desta natureza poderia ser também mostrar divisões internas até no governo iraniano, ou mesmo até um agente infiltrado estadunidense que pudesse fazer propositalmente um disparo desse para causar, então, um tensionamento. Acho que isso não alterará os rumos dos acontecimentos, os rumos das decisões sobre retaliações, né, que seguirão acontecendo do meu ponto de vista, né, isto não alterará o rumo das coisas. Então aguardemos que tudo seja finalmente apurado. Grande abraço em todos vocês.